Paz a todos, boa noite. Passando com uma palavra nesta noite, para depois estarmos orando em 2 Reis 2:3, diz assim, a palavra do Senhor. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, que eu tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Nesta noite quero estar falando que, aleluia, nós temos que ter crédito. Aleluia, haverá momentos em que nós teremos que ter crédito diante de Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor em Malaquias 3 diz que há um memorial diante de Deus, aleluia, dos nossos atos, dos nossos feitos, das nossas atitudes para com Deus, das nossas obras diante de Deus, ainda que nós não sejamos salvos pelas obras, mas até as nossas obras, né? Elas contam diante de Deus. É como se houvesse um livro, aleluia, com todos os registros, aleluia, dos nossos feitos na terra, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando esse rei recebeu, aleluia, através do profeta Isaías, uma sentença de morte, né? Isaías foi até ele e falou: põe ordem à tua casa, porque assim diz o Senhor, que morrerás e não viverás. Aí sabe o que ele fez? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele se voltou para Deus, ele colocou o seu rosto, aleluia, na parede, aleluia, e falou com o Senhor, e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, aleluia. Será que nós podemos fazer essa mesma oração de Ezequias? Aleluia, aleluia. Será que nós podemos fazer esta mesma oração diante de Deus? Senhor, lembra-te de que eu andei, aleluia, diante de ti com fidelidade, aleluia, com integridade, aleluia, integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos, aleluia. E ele fez isso porque ele tinha, aleluia, uma vida reta com Deus, ele temia ao Senhor, ele obedecia a Deus, ele era um homem temente a Deus, aleluia. E ele, acima de tudo, aleluia, ele teve crédito com Deus, aleluia. Havia um memorial diante do Senhor, aleluia, perante a vida de Ezequias, aleluia, aleluia, porque o profeta Isaías, aleluia, antes de chegar no meio do pátio, aleluia, o Senhor mandou que ele voltasse, aleluia, revogasse a sentença que havia sobre o rei Ezequias, porque ele, aleluia, se colocou diante da presença do Senhor, e a palavra do Senhor diz que ele chorou muitíssimo, apresentando a sua vida, aleluia, diante de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta voltou, aleluia, e falou, aleluia, que o Senhor acrescentava a vida dele, mais 15 anos de vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos, aleluia, diante do Senhor, aleluia. Essa é a única palavra que me veio ao coração, mas talvez seja outra palavra que eu deveria usar, mas que nós venhamos ter crédito diante de Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela diz que há um memorial diante do Senhor. Eu vou ler para não ficar somente nas minhas palavras.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Malaquias 3,16 diz assim, que é um memorial para os que temem ao Senhor e lembram-se do seu nome. Aleluia. Também em Atos 4,10 diz que as orações de Cornélio, as suas esmolas, subiram como memorial diante de Deus. Então todos os nossos atos de justiça, todas as nossas orações, todas as nossas esmolas, né? Tudo que nós fazemos, aleluia, aleluia, sobe diante de Deus como um cheiro suave, aleluia. E o Senhor, aleluia, tem o registro, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor tem o registro dos nossos atos, aleluia, como se fosse um livro, como eu falei, um livro com o nosso nome, aleluia, e com todos os nossos atos diante de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou orar nesse sentido, para que Deus venha estar nos abençoando nessa noite. Eu estou procurando aqui Malaquias, mas essa foi a palavra do Senhor. Eu gostaria de estar lendo, para não ficar somente nas minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, aleluia, Ele tem a intenção, né? É o desejo do Senhor nos abençoar, é o desejo do Senhor revogar as sentenças, os decretos que se levantam sobre as nossas vidas, aleluia. E nós precisamos saber que nós temos que andar em obediência, né, integridade diante de Deus. Sabemos que nós não somos perfeitos, né? O único que foi perfeito na terra foi o Senhor, mas louvado seja o nome do Senhor. Quero ler aqui o 3,16, que diz assim: então os que temem ao Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção os que estavam dizendo, e na presença dele foram escritos no livro os nomes do que respeitavam a Deus e o adoraram. E o adoravam, essa é uma tradução mais atualizada. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso diz, aleluia, eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. E eu terei compaixão deles como um pai se compadece de um filho que lhes obedece. A importância da nossa obediência, do nosso temor a Deus. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que servem e os que não me servem, entre os que me servem e os que não me servem, diz o Senhor. Então, há um memorial. O Senhor, aleluia, Ele tem memória. Aleluia, o Senhor, Ele tem memória. Aleluia. A palavra do Senhor diz, pode uma mãe esquecer-se do filho, do seu ventre, do filho que ela amamenta? Aleluia. Todavia, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. O Senhor nos tem gravado na palma das suas mãos. Ele conhece cada um de nós. Aleluia. Pelo nosso nome, Ele nos chama pelo nosso nome. Aleluia.
Aleluia, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena em meio às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, né? Nós lutarmos contra a nossa carne, porque é uma luta diária da nossa carne contra o nosso espírito, porque a nossa carne deseja as coisas da carne e nosso espírito as coisas de Deus, mas vale a pena a gente todos os dias lutar, porque é uma batalha espiritual. Todos os dias nós enfrentamos um nível de batalha que há de se levantar. Nenhum dia é igual ao outro, né? Tem dia que nós estamos fortes como Sansão, tem dia que nós estamos mais com a nossa fé mais, né, mas lá em cima, não que nós devamos ser inconstantes na palavra de Deus, que nós temos que ser firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor, mas como seres humanos, nós temos a nossa humanidade e tem dias que nós não estamos, né? Mas o segredo é, aleluia, a quem nós alimentarmos mais é quem estará mais forte. Se nós alimentarmos mais a nossa carne com as coisas que a carne ela deseja, aleluia. Ou se nós alimentarmos mais o nosso espírito, é o que estará mais forte. É aquele a quem você mais alimentar. Então, nós precisamos alimentar mais o nosso espírito. E como nós alimentamos o nosso espírito? Na presença de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, se consagrando a Deus, fazendo jejuns, né? Buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, ouvindo ministrações, ouvindo louvores. Essa é a forma de nós, aleluia, estarmos mais fortalecidos a cada dia para vivermos, né, o propósito do Senhor nas nossas vidas e que nós possamos achar essa mesma graça, né, que esse homem achou diante de Deus, aleluia, diante de Deus, quando o profeta foi até ele, né, e colocou ali sobre ele uma palavra de sentença, né? Eis que morrerás e não viverás. Aleluia. Mas ele achou graça diante do Senhor, ele encontrou graça, misericórdia, favor. Aleluia. E o Senhor se lembrou. Aleluia. O Senhor tem memória e o Senhor se lembrou. E assim o Senhor também possa se lembrar, aleluia, de nós no momento oportuno, quando nós precisarmos do seu favor, da sua graça, nós possamos entrar ao trono da graça e falar: Senhor, lembra-te de mim, que eu andei, que eu procurei andar, Senhor, em fidelidade, em obediência, aleluia, que eu procurei ir para a tua casa, cultuar a ti, prestar o meu culto racional, que eu não medi esforços, que eu fiz a minha parte, Senhor. Aleluia, que o Senhor possa se compadecer de nós, aleluia, aleluia, que você possa nesta noite entrar diante da presença de Deus, independente do que você estiver passando, talvez exista sobre a tua vida uma sentença, alabassuri canta lamanaia, de um diagnóstico, de uma enfermidade, de algo que é impossível, de algo que já tem se denominado um decreto, é um decreto, né? Porque o inimigo ele vem com os seus decretos, com as suas sentenças, mas o Senhor nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, que não volta vazia, aleluia. Se você se colocar na presença de Deus como esse homem, aleluia, Ezequias, aleluia, e procurar buscar a Deus a partir de hoje, começar a buscar a Deus da forma que Ele deseja que você venha buscar Ele, aleluia, ser devoto do Senhor, ter uma vida de devoção a Deus, né, de mesmo
diante da sua humanidade, das nossas falhas, das nossas imperfeições, buscar o Senhor, desejar ter uma vida reta. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele vai se levantar em teu favor, aleluia. O Senhor, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir as tuas lágrimas, como Ele ouviu o choro de Zedequias, né? A palavra diz que ele chorou muitíssimo, aleluia, ele chorou, ele colocou o seu rosto contra a parede e orou ao Senhor e ele chorou muitíssimo, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra, aleluia, de poder, aleluia, porque eu já vivi essa palavra, aleluia, aleluia. Uma vez eu orava por uma pessoa, aleluia, que estava no hospital desenganada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei na minha casa e fui para os joelhos orar por essa pessoa, e a hora que eu estava orando, o Senhor me deu essa visão. Igualmente, aleluia, essa passagem eu via essa pessoa que eu estava orando virada para a parede, aleluia, orando a Deus e chorando, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque ela não queria morrer, porque ela era uma pessoa que gostava de viver, tinha alegria de viver, aleluia. E o Senhor me mostrou essa visão, e o Senhor quando eu me levantei dos meus joelhos, o Senhor me levou na palavra, nessa palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, criei que o Senhor estava fazendo uma obra ali na vida dele. E, aleluia, e verdadeiramente o Senhor fez. O Senhor o tirou do hospital, ele teve alta, aleluia, e ele ainda viveu alguns anos, eu não sei quantos anos ainda o Senhor deu para ele, mas ele viveu ainda vários anos depois, aleluia, dessa internação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel, irmãos, o Senhor é fiel, o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é aquele que trabalha por nós, aleluia. Nós aqui somos falhos, porque nós sabemos, aleluia, aleluia, o poder que Deus tem, aleluia. E a nossa carne, ela é tão terrível, tão terrível, tão terrível, que mesmo sabendo que tudo que nós precisamos está em Deus, que tudo que nós precisamos está nos nossos joelhos, a gente sabendo que nós temos tudo, 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 tudo da parte de Deus, a gente ainda tem dificuldade de se humilhar, a gente ainda tem dificuldade de se prostrar, a gente ainda tem dificuldade, sabendo que se nós fizermos isso, o Senhor fará maravilhas na nossa vida, o Senhor fará o sobrenatural, o Senhor fará milagres na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então há um memorial no céu. Aleluia, o Senhor te conhece pelo teu nome, o Senhor conhece as tuas obras, o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece a tua história, o Senhor conhece o teu levantar e o teu deitar, o Senhor conhece a labassuri canta lamanaia, aleluia, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos, aleluia, o Senhor conhece quem somos nós fora da igreja. Depois das 2 horas de culto, o Senhor sabe quem somos nós depois que nós nos levantamos de uma oração e que a nossa fé, aleluia, a oração que eu tenho pedido para Deus nesse tempo sobre a minha vida, que a minha fé venha combinar, aleluia,
que as minhas atitudes elas venham combinar com a fé que eu tenho professado, porque muitas vezes nós professamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, professamos a nossa fé, mas muitas vezes a nossa fé, né, o nosso comportamento, muitas vezes ele não combina com a fé que nós professamos. As pessoas não conseguem enxergar em nós, aleluia, aleluia, a fé que nós professamos em Jesus, porque cristão significa pequenos cristos. O Senhor deseja que nós sejamos semelhantes a Ele, que nós sejamos, né, que nós venhamos ser como Ele. Quão difícil é, né? Quão difícil é, mas nós estamos vivos, nós temos a oportunidade todos os dias de melhorar os nossos caminhos e as nossas ações, e que as nossas atitudes combinem com a fé que nós professamos, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor, no dia da adversidade, venha nos esconder no seu pavilhão, que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar, que nós venhamos ter, aleluia, aleluia, louvado, engrandecido, ter essa bênção, né, que o rei Ezequias recebeu da parte de Deus, essa graça, esse favor, essa misericórdia, que nós possamos alcançar da parte de Deus também. O favor de Deus nessa noite para a sua vida, independente do que você esteja passando, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que o teu choro tenha durado algumas noites, alguns meses, alguns anos, mas a tua alegria virá ao amanhecer. Ele é aquele que revoga as nossas sentenças, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele, aleluia, aleluia, que nós podemos confiar. Eu vou estar orando para encerrar, que se passa rápido os minutos aqui, não quero ser muito prolongada nos meus vídeos, estou procurando sempre encurtar os vídeos, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. As pessoas hoje, eu tenho falado que as pessoas hoje estão querendo tudo para ontem, tudo rápido, mensagem rápida, tudo rápido. As pessoas não, né? Nós temos que... E é por isso que eu estou tentando ser breve nos meus vídeos, né? Eu tenho procurado ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, entrar em oração e pedir por cada um de vocês que estão aí do outro lado, aleluia, tenho feito esse propósito diante de Deus de estar orando por todos, né? Algumas pessoas que já têm pedido oração, né? Deus sabe cada nome, cada necessidade, cada pessoa, e que Deus venha nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo é o teu nome, poderoso, digno de toda honra e toda glória. Senhor, diante da tua palavra eu me coloco nesta noite, porque a tua palavra diz que tu tens um memorial no céu, Pai. Ah, Senhor, um livro, Senhor, com registro, Senhor, da nossa vida, da nossa história, dos nossos atos, dos nossos feitos na terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor nesta noite possa achar graça diante de nós nesta noite, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor esteja revogando as sentenças nesta noite, visitando os enfermos, nesta noite visitando as pessoas desenganadas, as pessoas que estão passando por batalhas, Senhor, aleluia, travadas, Senhor, na sua carne, aleluia, aleluia, de enfermidades, de doenças, Senhor, de diagnósticos, Senhor, de situações impossíveis na sua casa, na sua família, Senhor, que estão passando por luto, que estão passando, Senhor, em nome de Jesus, por desertos financeiros, por portas fechadas, por situações
por tantas coisas, Pai. Eu te apresento cada lar, cada família, cada vida, cada pessoa que porventura ouvir esse vídeo, Senhor. Aleluia, Senhor, onde chegar essa palavra que não é minha palavra, mas é a tua palavra, que ela não volte vazia, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, no coração dessa pessoa, para que ela venha, Senhor, saber, aleluia, que as atitudes dela hoje, Senhor, vão contar muito, aleluia, aleluia, para a obra que o Senhor tem a realizar na vida dela, o posicionamento dela, as atitudes dela vão fazer toda a diferença, aleluia, na vida dela, Pai, o andar dela com Deus, o desejo dela de te agradar, de te servir, de te cultuar, de te adorar, Senhor. Vai fazer toda a diferença no dia mal, no dia da adversidade. Alebassuri canta lamanaia, que o Senhor possa nos visitar, Pai. Senhor, nós apresentamos a nossa vida, a vida de cada um, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos temer o teu santo nome, que nós possamos, Senhor, aleluia, ter boas obras, Pai, não somente diante dos homens, mas principalmente quando os homens não estão nos vendo, mas a tua palavra diz que os teus olhos contemplam os bons e os maus, aleluia, o Senhor nos contempla, Senhor, aleluia, Senhor, quando ninguém vê, aleluia, o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos observando, o Senhor está, Senhor, trabalhando na nossa vida, o Senhor está, Senhor, nos moldando, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos forjando, o Senhor está, Senhor, muitas vezes, como eu tenho aprendido, Senhor, trabalhando mesmo na nossa vida, Senhor, aleluia, como lixas, Pai. Às vezes nós somos lixas uns dos outros quando nós diante dos nossos familiares, diante da nossa casa, nós somos provados no ministério, diante dos nossos amigos, das pessoas mais próximas. Aleluia, nós somos lixados, nós somos lixas uns dos outros para nós sermos aperfeiçoados, para nós sermos melhorados, trabalhados, edificados, transformados por Ti, porque só o Senhor pode transformar a nossa vida, o nosso coração e a nossa história, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, nesta noite, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está visitando a cada um, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, e fazendo uma grande obra nesta noite, visitando a necessidade, visitando o desespero. Senhor, entra com socorro, Tu és socorro bem presente na hora da angústia, socorre o Teu povo, socorre aquele que está precisando, Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor foi ao encontro do rei Zedequias, Pai. Isaías, o profeta, estava no meio do pátio, ele já tinha entregado a palavra de sentença, mas ele voltou, Senhor. Pela tua ordem ele voltou e ele disse: eis que o Senhor acrescenta na tua vida mais 15 anos de vida. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, é aquele que conhece os corações, aleluia. O Senhor ouviu a oração e o clamor e as lágrimas e o choro do rei Ezequias, Pai. E assim o Senhor, Ele também nos vê, o Senhor também nos contempla, o Senhor também nos ouve, aleluia, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, aleluia, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele recolhe as nossas lágrimas, a palavra do Senhor diz que as nossas lágrimas, aleluia, as nossas orações sobem como incenso diante de Deus e as nossas lágrimas também, elas são guardadas no odre, aleluia, do Senhor, porque o Senhor, aleluia, cada lágrima, aleluia, aleluia, o Senhor conhece, aleluia, de cada um de nós, aleluia, ainda que nem haja nenhuma palavra na nossa boca, aleluia, mas o Senhor, aleluia, Ele sabe, aleluia, o motivo, a razão de cada lágrima que nós temos derramado,
Alabassuri canta lamanaia diante dele. Aleluia. Então fique com essa palavra. O Senhor te abençoa nesta noite. O Senhor te visita nesta noite. E o Senhor opera um milagre se você crê na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Uma boa noite e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.